Que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de cada um de nós na noite de hoje. E hoje é com muita alegria que a gente recebe a todos, né? A Ismênia me deu a incumbência de apresentar a nossa amiga palestrante. E antes disso eu vou falar um pouquinho da nossa casa espírita, desde o início. Eu sou um dos fundadores iniciais da casa. E assim, a gente encontrou muitas dificuldades, como em tudo na nossa vida, né? Mas com a nossa perseverança, a nossa fé e com o apoio da espiritualidade maior, nós ganhamos aliados espirituais que nos auxiliaram, nos ajudaram, abriram as portas, os caminhos para nós, e hoje nós estamos aqui nesse lugar abençoado, que é a casa de todos nós, e de vocês também, né? Nós passamos por muitas dificuldades, cidade pequena, você sabe como é, né? Principalmente eu, no início aí de uns 22 anos atrás, comecei com o Evangelho no lar, na minha casa, onde nós fazíamos em 4 a 6 pessoas. E daí as pessoas começaram a conhecer, começaram a procurar a gente, né? Eu frequentava Baipendi, fazia curso dos médios lá, fazia curso de passe lá, ajudava a casa de Baipendi. Então, eu pegava um ônibus lá em Baipendi, era 15 para as 11 da noite, que era o último horário que tinha, e chegava aqui, inclusive, na rodoviária, e vinha caminhando, que eu morava no Brejinho, na época, pensando, será que algum dia nós vamos ter um cantinho só nosso? Será que algum dia a gente vai ter um local para receber as pessoas, né? Para que juntos possamos aprender. E não é que o tempo foi passando, logo depois nós conhecemos a Soninha, do Nilson, né? Mora ali do lado da delegacia, quem conhece, que tem sido ali, né? E então nós começamos o Evangelho no lar na casa dela, porque na minha casa começou a ficar pequeno. Aí nós reunimos na casa dela, foi quando a gente conheceu a Ismênia, mas na época a Ismênia estava grávida e estava prestes a ganhar a Priscila. Então ela falou assim, ó, gente, eu estou chegando, mas eu não vou ficar, porque depois que eu ganhar a Priscila eu vou ficar um tempo, né? E logo após que ela estiver assim, mais fortalecida, eu vou começar a ir no grupo, né? Aí tinha o seu Zé Mário, na época, com sua esposa também, que nos apoiou bastante, e começamos as reuniões. De lá, também começou a ficar pequeno, nós fomos lá para Soninha, né? A Soninha não, na Cristina, né? Nós fomos para a casa da Cristina. Isso, aí nós fizemos a primeira inauguração, né? De quando o nosso grupo estávamos mais ou menos com umas 12, 13 pessoas ali na vida, né? E nós fizemos lá, o Leandro Panaim veio fazer o estudo para nós, para inaugurar a Casa Espírita inclusive, e nós, alegres satisfeitos, ficamos lá. Ficamos parece que uns 2 anos lá, né? Logo após, lá também começou a ficar pequeno, aí nós alugamos um espaço ali na Dagmar do Cartório, em frente ao Banco do Brasil. Aí nós fomos para lá, e de lá vieram outras pessoas nos ajudar, era o Francelmo que veio, né, que ajudou muito a nossa casa espírita. Na época o Francelmo era o gerente do Banco do Brasil aqui, inclusive, e aí nos ajudou muito, principalmente a parte jurídica. O Dr. Gelson, lá em Crixambu, na época estava encarnado ainda como advogado, assinou para nós o nosso estatuto, né, e desde então a gente começou a dar formalidade ao nosso grupo espírita. Fizemos o nosso estatuto, fizemos o CNPJ, eu falei, pessoal, é bom que a gente tenha, porque as pessoas vão doar, vai doar no meu nome, vai doar no seu, eu que dou no nome da casa, para ficar uma coisa mais transparente, né? E foi quando a gente viu que o nosso trabalho estava precisando de trabalho mais ação do que teoria, né? E foi quando teve a oportunidade de nós mudarmos ali do lado do Forró do Niltinho, descendo ali, né? Tem um amigo meu, Alessandro, ofereceu para nós uma garagem dele lá, só que a garagem dele tinha muitas goteiras, né? Estava assim, bem danadinho. Mas ele falou, olha, se vocês quiserem, vamos fazer um trato, vocês dão uma reforma aí por conta de vocês, e vocês podem ficar por tempo, né? Aí vocês não precisam pagar água, não precisam pagar luz e nem aluguel para mim, assim nós fizemos, né? Juntamos uma equipe, fizemos uma reforma lá, e foi quando a gente começou a fazer a nossa evangelização infantil. Aqui não tem, não sei se tem foto de evangelização infantil, mas eu tenho um CD ali que tem a evangelização infantil. Aí tem o pessoal de São Lourenço, Dona Genilda, lá do Bezerra de Menezes também, que nos ajudou muito. O Reinaldo
Reinaldo, que na época era da Casa Espírita Allan Kardec, que é ligada à Casa de Maria, que é o asilo que tem lá em São Lourenço, né? Também nos ajudou, nos apoiou. Eles vinham aqui, inclusive, traziam doações, era ovos de Páscoa, era caixinhas de leite. E nós íamos ali para o fundo da olaria, chegando lá perto do campo de futebol, a gente chamava as crianças, chamava os familiares, aí a gente subia no patamarzinho que tinha lá perto do bar, abria o Evangelho segundo o Espiritismo, lia, falava que nós éramos espíritas. Até então a gente tinha pensado em comprar um espaço. E um filho de Deus fez uma doação para nós, com dinheiro, né? Conseguiu comprar o terreno. E conseguimos comprar com a ajuda de outros, porque o dinheiro não era suficiente. Mas aí todos ajudaram. A Liliane do Japão ajudou com parte de dinheiro, né? E outros também. E foi quando nós compramos. Nós compramos por R$ 8.500 esse lote aqui. E daí, na época da Naninha ali, cabeleireira ali, né? Que era um lote só, essa casa e a outra. Aí nós compramos metade do lote, que é 10 por 10 aqui, que é a medida. E daí nós começamos a falar para o pessoal, gente, já que a gente vai construir a casa espírita na olaria, por que não a gente fazer um trabalho já conscientizando as pessoas da olaria? Né? Aí as pessoas aceitaram a ideia e nós começamos a distribuir leite, né, algumas cestas básicas, a gente ganhava a época das crianças, ovos de Páscoa, balas, Doritos, tudo mais, e as pessoas começaram a conhecer a gente. Aí quando veio a Graciete deu a ideia da gente fazer o bazar do Chico, né? Eu não sei se aqui tem foto do bazar, se não tiver nos vídeos, tem, né? Então, é um telhadinho assim, tem a Ismênia com a Liliane na porta, né? E então a gente não tinha nada aqui, era só o lote mesmo. Aí sim, a gente começou a levantar fundos, houve, infelizmente, uma resistência do grupo de fazer, no começo, eles começaram a falar assim, gente, quem vai querer comprar as coisas espírita, né, que preconceito, aquela coisa e tal. Sim, o pessoal fala de tudo, né, gente? Mas depois a gente explicou que quem quisesse podia comprar, que a gente iria ser reconhecido não por ser espírita, mas pelo trabalho que a gente fosse desenvolver na cidade. E assim nós fomos muito bem recebidos, graças a Deus. Só fazer cafezinho, fazer bolinho, levava o pessoal lá, né, que era um local onde a gente conseguiu, que era um quicão de lanche. Tinha uma cobertinha e foi onde começou o nosso bazar. E nós começamos a levantar os fundos e começamos a comprar o material para começar a construir aqui. E assim nós fomos começando. Foi muito bazar, falar também que foi muita feijoada na casa da Rina. Isso Regina Massa que está aí com a gente. Então foram muito, eu falo que essa casa aqui tem muito coração. Cada tijolinho aqui colocado aqui tem um coração de alguém da comunidade, daqui, de fora, né, de pessoas que estiveram. Então foi assim, foi um trabalho conjunto, né? A comunidade, eu falo que a comunidade que sempre nos acolheu, né? Eu falo que quando a gente empenha no trabalho do bem, para ajudar o próximo, as pessoas sempre estão dispostas a ajudar. Então a gente sempre teve esse auxílio, até nas dificuldades, né, durante a construção eu falo para o pessoal, que tinha que pagar uma conta, né? Eu falei assim, nossa, como é que vai ser? Pagar o pedreiro, coisa. Vinha aquele dinheiro, vinha a doação, era o bazar que a gente fazia ainda só com a laje batida no chão aqui, vinha o dinheiro, nem mais e nem menos, sempre o necessário para aquilo que a gente precisava. E sempre foi assim, todo o trabalho desenvolvido na casa, a gente sempre teve auxílio. Às vezes coisas assim, inesperadas vinham de pessoas de onde você menos esperar. Então você vê a providência divina, né, a espiritualidade movimentando para que essa casa que hoje estivesse em pé, né, está aqui em pé hoje, a gente sabe que ela já estava projetada lá no mundo espiritual e hoje ela está aqui, nos acolhendo nossos irmãos espirituais, sendo um ponto de auxílio, né, na espiritualidade, sendo um recanto de luz para os desencarnados e para nós encarnados. Então, estamos muito felizes de estarmos aqui comemorando 18 anos. Entrei no meio da sua fala, Luiz. E a equipe, eu falo, a equipe é muito boa, a gente só tem que agradecer. E eu falo que até às vezes é uma casa de passagem, que tem muitos que vieram, deixaram sua contribuição e foram embora, mudaram para outras cidades, mas
vieram, deixaram a contribuição e foi embora, né? Então que Deus proteja a todos para que a gente fique empenhado nesse trabalho, né? Que é um trabalho muito dignificante. Como diz a nossa amiga André, que uma amiga falou, que esse trabalho, esse emprego, esse trabalho com Jesus, a gente não pode perder. A gente não pode ficar desempregado no trabalho com Jesus, né? Então vamos estar sempre ali empenhados para estar agindo nesse trabalho, nesse caminho, né? Sejamos trabalhadores de Jesus, né? Para a gente, né? O Luiz José já apresentou a Lígia. Eu falei mais ou menos, da Lígia também não falei. Depois a Lígia, eu acho que você pode depois falar, né? Falar um pouco sobre você, a sua trajetória. A Lara, nossa irmã, ela vai fazer a prece inicial. Então sejam todos bem-vindos, porque hoje a nossa casa está em festa. A luz está bem boa. Mestre Jesus, gratidão pelo dia de hoje, pela noite que aqui se celebra a construção dessa casa. Casa esta que se encontra cheia de luz, cheia de amor, cheia de amparo, cheia de esperança. Que possamos no dia de hoje poder externalizar esse amor que sentimos por esse nosso lar. Que possamos juntos vibrarmos numa energia de paz e luz. Que a nossa irmã Lígia possa ser um instrumento de vossas palavras. Que ela traga o bálsamo para nossos espíritos. E que nossos espíritos possam sair daqui renovados. Que o socorro seja trazido aos necessitados. Que o amparo seja dado àqueles que clamam. E que a luz se espalhe por toda a comunidade e por todos aqueles que entrarem em contato conosco. Que todos aqueles que não puderam estar aqui presentes também sintam essa vibração de amor e luz. Que esse amor e luz nos cubra e nos faça seguir nos próximos dias rumo ao caminho do Pai. Nós estamos com Jesus, Jesus conosco está, nós estando com Jesus, contra nós ninguém estará. Que assim seja, graças a Deus. Quer acender a luz lá? Bom. Posso acender lá? Boa noite a todos, uma grande alegria estar aqui. Eu acompanhei na época que estava fazendo as campanhas para começar a construir, como eles falaram, né? Tem épocas que a gente acaba se afastando, tem outras necessidades. Na época eu fiquei grávida também, meu pai veio morar aqui, foi dando uma coisa, e agora que eu estou retornando aqui depois de bastante tempo, né? Nesse dia tão especial. Então, hoje eu trouxe o tema para a gente estudar junto, né? O que é o verdadeiro espírita? Quais as características do verdadeiro espírita? Né? E a gente, enquanto eles falavam aqui, eu me lembrei de uma historinha, que é uma historinha infantil da evangelização, não sei se alguém conhece, da Dona Loba. Você lembra, Silvana, dessa história? E me fez pensar muito, né? Porque a historinha, eu não estudei essa historinha, não decorei inteira, mas me lembrei e achei que era muito pertinente para a gente começar a nossa conversa de hoje, né? A Dona Loba, né? Como todo mundo sabe, lobos comem animais, outros, né? Filhotes e tudo, mas um dia ela encontrou por acaso um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí ela começou a ler aquilo e aquilo foi modificando ela de uma tal forma. Nesse meio tempo teve um incêndio na floresta e vários bichinhos ficaram órfãos. Então Dona Loba resolveu que ela queria fazer um lugar
para poder abrigar aquelas crianças. Ela fez uma reunião com os amigos, se não me engano tinha um urso e tinha mais um outro bicho também, todos eles eram bichos carnívoros, né? E eles começaram a estudar e começaram a contribuir e todo mundo colaborando para contribuir o centro, até que um dia alguém levantou a lebre e falou assim, não, mas levantou a lebre, tem nada a ver com a história lebre, foi só uma expressão. Mas começaram a espalhar uma fofoca, mas que história é essa? Uma loba e um urso construindo uma casa, um orfanato? Não é possível, eles vão comer os bichos todos. E começou aquilo a proliferar e deu um desânimo. E todo mundo que estava ajudando começou a se afastar, falar, não, ela não tem boas intenções. E aí, em determinado momento, a dona Loba se viu sozinha na casa dela, desacreditada, perante todo mundo, tão triste. Aí apareceu um espírito de luz e falou, que isso? Na hora do testemunho, você vai desistir? Não, você vai lá, você pega o tijolo e você começa a fazer. Porque na hora que você começar a fazer e der o exemplo, os outros vão vir naturalmente. E assim ela fez. No primeiro dia, com muito sacrifício, foi colocando os tijolos, fazendo cimento, e aos poucos, todo mundo vendo aquele trabalho, as pessoas foram se aproximando, os animais da floresta, né, foram se aproximando e juntos eles conseguiram construir o orfanato, que era tão importante, e a dona Loba conseguiu mostrar a sua real modificação, né? Essa história tem tanto a ver com isso, né? Então, a primeira coisa para a gente estudar sobre as características do espírita, né, de tudo que a gente falou aqui, que o Zé falou, que a Ismênia falou, como vocês definiriam, o que diferencia o espírita de qualquer outra pessoa? Na opinião de vocês, o que diferencia o espírita? Eu acho que o trabalho na caridade, a fé verdadeira, né, colocada em prática. Sim, mais alguém? Assim, como é que a gente... porque geralmente a gente vai nos lugares e quando alguém fala assim, fulano é espírita, aí a gente já tem, às vezes, tem todo um respeito. Né? Por que a gente tem esse respeito, né, pelos espíritas? Eu acho que é muito em função dessa questão do esforço, do exemplo. Porque como a dona Loba, né, nenhum de nós veio de um passado, uma beleza limpinha, senão a gente estava nem aqui, nesse planeta. Né? Todos temos as nossas dificuldades, mas o espírita é aquele que está o tempo todo se examinando, tentando melhorar, cai, levanta, não. Por que o espírita é assim? Né? E ele tem, na minha opinião, eu vejo assim, os espíritas, eles têm uma capacidade de acolhimento. Eu lembro quando eu era criança, a minha família era católica e a minha mãe tinha uma amiga que era espírita, né? Meu pai torcia o nariz. Mas eu gostava de ir naquela casa, porque naquela casa parecia que eles compreendiam as pessoas melhor, né? Porque eu acho que dentro desse esforço do espírita, ele acaba entrando em sintonia com vibrações mais elevadas, né? Então, existe sempre essa disposição de ajudar, de conforto, né? Quando a gente vai, por exemplo, num velório, a gente vê rapidamente o espírita. Porque o espírita, ele vai estar, né, teoricamente, né? Mas assim, o verdadeiro espírita, ele vai estar lá preocupado o que ele vai fazer para ajudar tanto o que desencarnou quanto aquela família que está lá. Então, os espíritas estão sempre ali tentando levar uma palavra a mais, porque nessas horas a gente precisa entender que o mundo não termina aqui. E aí o espírita vem e faz esse papel e acalmar, olha, não acabou não. A pessoa foi, mas ela só mudou de mundo, ela está num outro lugar. Então o espírita, geralmente, ele tem essa disposição de dividir o conhecimento que ele adquiriu para tentar ajudar as pessoas a superarem os momentos difíceis, né? Então, eu escolhi esse tema justamente por ser o aniversário da Casa Espírita, né? Porque ser espírita, será que só é espírita quem frequenta a Casa Espírita?
Não. Não? E será que é preciso frequentar uma casa espírita para ser espírita? Não. Também não. Né? Então nós vamos hoje analisar, é um capítulo grande, né? Esse que fala do homem de bem, do verdadeiro espírita. E assim, eu me lembro, ao longo da minha vida, né? Desde que eu comecei a ser espírita, eu devia ter uns 18 anos, por aí. Todas as vezes que eu vi as pessoas fazerem a palestra sobre o homem de bem, sempre o orador falava assim, olha, esse capítulo é muito delicado, esse capítulo, porque a gente fica sempre pensando no que a gente não conseguiu ainda conquistar, né? Então, e quando na verdade o que a gente tem que pensar dentro daquilo ali tudo que foi proposto, os anos vão passando e a gente vai olhando para aquilo e falando, peraí, não é mais tão longe assim de mim. Eu não tenho mais vergonha. Eu descobri isso quando eu fui preparar essa palestra, que eu resolvi mexer com isso, né? O homem bom, o homem de bem, né? Que a gente tinha tanta vergonha antes de ler sobre isso. Eu falei, nossa, olha, eu não estou completamente, né, no topo, né? Estou bem abaixo, mas eu já melhorei um pouquinho. E aí a gente vai lendo aquilo e vai dando assim um ânimo, fala, puxa vida, o trabalho não foi em vão. Né? Então, como a dona Loba, que naquele momento, quando ela se vê diante dos defeitos, né, do passado dela, ela fica tão desanimada que fala, quem sou eu? Como é que eu vou fazer uma casa para acolher os outros? Eu tenho tantos erros. Mas aí a gente vai olhando para a nossa própria vida, na medida que a gente vai amadurecendo, e a gente fala, olha que bom, eu já melhorei um pouquinho nisso. Ai, já melhorei mais um pouquinho ali. Ai, puxa vida, então eu tenho me esforçado. Então eu sou um verdadeiro espírita. Né? Porque a gente só olha para a gente mesmo se cobrando. E que é uma característica de orgulho, porque a gente quer ser perfeito, né? Então, se eu vou ser espírita, eu vou ser o melhor espírita que tem. Mas a vida está aí. E tem horas que a gente perde o equilíbrio mesmo, tem horas que são mais difíceis, horas que são mais dolorosas, né? E essas horas é que a gente vai dar o nosso testemunho, né? Então, o Evangelho, quando ele começa esse capítulo, que é o capítulo do sede perfeitos, né? O próprio Evangelho fala assim, que Jesus foi o nosso modelo, mas nós temos que galgar ainda várias etapas, vários degraus, para que a gente chegue na condição dele. Mas vai chegar, vai, porque ele falou, um dia todos vós fareis o que eu faço e muito mais. Então, é uma progressão, assim como a casa começou de um terreno baldio ali e foi crescendo hoje para abrigar tantas pessoas, atender a tanta gente que precisa, tudo isso foi um processo. Já é perfeita? Não, nunca. Nesta vida nós vamos conseguir coisas perfeitas, porque aqui não é um mundo de coisas perfeitas, né? Mas ao longo do processo, quantas coisas vão melhorando, vão se aprimorando. Então, esse capítulo, ao invés de ser uma coisa que nos faça pensar de tudo que a gente não conseguiu ainda, ele tem que ser um capítulo onde a gente veja, puxa, nós estamos no processo, nós estamos conseguindo, né? Então, quando a gente consegue ler com humildade, o que está faltando, né? Uma das coisas que me fazem ser mais espírita, né? Quando eu penso, por exemplo, em tudo que eu preciso modificar em mim mesmo, assim, né? Com humildade, a gente pensando, eu tenho que melhorar isso, tenho que melhorar aquilo, tenho que melhorar... Nossa, tanta coisa. Não sei se acontece com vocês, a gente fica até desanimado, não é? Se for fazer a lista, meu Deus... Aí é nessa hora que eu falo assim, por isso que eu tenho várias encarnações. Porque eu preciso de muitas vidas para eu melhorar aquilo que eu sei que eu tenho que melhorar, fora as outras coisas que eu ainda não percebi, né? Que tem algumas coisas que a gente nem se toca ainda, né? Eu lembro muito quando eu era novinha, tenho até vergonha quando eu lembro disso, eu fumava, e aí eu achava
que absurdo, quem não fuma, né? Então eu sentava no ônibus, eu sentia o cigarro no ônibus, se a pessoa reclamasse, eu achava que absurdo aquela pessoa está reclamando, eu estou só fumando meu cigarro. Hoje em dia eu olho para trás e penso, que vergonha, eu não fumo mais há muitos anos. Quando alguém acende um cigarro do meu lado, que cheiro me incomoda, aí eu lembro daquilo, nossa, como que você fazia aquilo? Eu era garota, né? Garota, mas soltava fumaça, quando a pessoa reclamasse, que eu jogava fumaça mesmo na cara da pessoa para ela deixar de ser chata, né? Então, hoje em dia, que vergonha que eu tenho de falar isso, né? E aí eu olho para trás e falo, ai, que bom, isso aí eu já não faço mais. Aí eu compreendi que aquilo estava errado. Foram quantos anos, né, necessários para a gente compreender. Então, isso tudo para dizer que às vezes a gente faz coisas que a gente acha que está coberto de razão, né? Eu era uma adolescente, nós somos adolescentes ainda, perto dos espíritos de luz, né? Ainda revoltados, muito bravos, né? Então, eu acho que assim, a parte mais importante, que nós vamos começar dela e vamos voltar para ela, é essa parte do Evangelho que fala assim, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Quer dizer, não é pela sua perfeição. Ninguém falou pela sua perfeição moral. Não, pela sua transformação. Porque depois que a gente começa a vir, e a gente começa a contribuir, e a gente se sente tão bem, puxa vida, eu participei daquele dia do bazar, cheguei em casa me sentindo tão bem, eu vou de novo. Aí eu já começo a ter um outro olhar, né? Então a casa espírita, ela tem esse papel. Junta todos nós, né, na nossa ignorância coletiva, na nossa prepotência coletiva, e a gente vai convivendo e a gente vai sendo obrigado a olhar as coisas, né? Os meus filhos, quando eram pequenos, aí as meninas reclamavam muito na hora de comer, não gosto disso, não gosto daquilo, tá bom, então vamos comigo lá na sopa, vamos preparar a sopa. E aí elas começaram a ir sempre, e elas viram as crianças que chegavam morrendo de fome, que não tinha que comer durante a semana, que chegavam, e aquilo tudo, aí na hora de comer, quando eu falava que não quero, eu falava, você lembra aquele dia lá na sopa? Ai, minha mãe, vou comer. E aí a gente vai se modificando, né? É a transformação lenta e gradual e que, infelizmente, eu devo avisar, não vai terminar aqui, né? Nós ainda vamos ter que fazer muitas transformações, né? Então, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, mas, acima de tudo, pelos esforços empreendidos para domar as suas mais inclinações. A gente pega o exemplo do cigarro, né? Dona Nelma estava falando no carro que antigamente ela fumava um máximo de cigarro no dia. Foi fácil parar de fumar? Difícil pra caramba, né? E a gente cai, recai, vai de novo, não, mas eu quero, isso é importante. Então, isso é o que a gente faz com todas as nossas características, né? E a vida vai nos dando situações e circunstâncias que vão nos ajudar para que a gente tenha essas reflexões, né? Então, ser espírita é a mesma coisa que ser cristão. É o quê? É a gente se esforçar para ser como Cristo. Ora, nem os apóstolos não conseguiram ser como ele, né? O que aconteceu com cada apóstolo, né, na hora da crucificação? Ninguém apareceu e falou, não vou crucificar não. Todo mundo se escondeu. E olha que eles eram os escolhidos, né? Então, nós também temos esses momentos, né? E a gente precisa cair até para a gente ver quem a gente é de verdade. Porque enquanto a gente está caminhando, está tudo dando certo, é muito fácil ser espírita. É difícil ser espírita na hora que morre o neto, na hora que desencarna o esposo, né? As pessoas que são importantes, que é difícil ficar sem elas, é nessa hora que vem o nosso espírita, né? Então, eu queria ler aqui um pedaço que eu achei muito interessante, que tem aqui, não é nem desse capítulo, é no Bem-aventurados os aflitos, olha, que fala assim, o soldado
que não é destacado para um combate não vive satisfeito, porque o descanso da luta não lhe faculta a ascensão. Né? Então, se o soldado vai para a guerra, esses meninos que vão para o exército, né? Eu tenho um amigo que tem um filho que está no exército, aí faz acampamento, faz uma porção de coisa, para ele treinar e saber como lutar no caso de uma guerra. Imagina se o soldado vai para a guerra e ele fica só guardado. Não precisa nem falar em guerra, num jogo. Né? A gente fazer parte de um time de basquete, de vôlei e ficar no reserva, né? Ninguém quer ficar no reserva, todo mundo quer participar, né? Sede qual o soldado, e não cobiceis um descanso que vos debilitará o corpo e entorpecerá a alma. Ficais satisfeitos quando Deus vos conduzir à luta. Não essa luta do fogo da batalha, mas contra as amaritudes da vida, onde é necessário, por vezes, demonstrar maior coragem do que no combate sangrento. Pois aquele que permanece firme ante o inimigo se curvará muitas vezes ao assédio de uma aflição moral. Eu posso enfrentar um ladrão, pegar o revólver na hora, enfrentar, mas quando eu vejo alguma coisa acontecendo com o filho, com alguma dificuldade, ou você sofre uma traição, você é enganado, você é lesado de alguma forma, aquela dor moral é muito mais difícil, né, da gente dar conta da gente mesmo quando a gente fica zangado, quando a gente não quer mais ir para frente, quando a gente não acredita mais, né? Porque às vezes acontecem situações na vida que deixam a gente muito desanimado, né? O homem não tem recompensa aqui por essa espécie de valentia, mas Deus há de premiá-lo e dar-lhe um glorioso posto. Quando tiverdes motivos para sofrimentos e contrariedades, procurai, eu achei linda essa palavra, sotopor-vos, quer dizer, se colocar acima, né, de tudo. E quando chegardes a dominar os impulsos da impaciência, da cólera e do desespero, dizei convosco mesmo, cheios de justificativa e satisfação: eu fui o mais forte. Então, para que nós estamos aqui? Para isso, para a gente conseguir vencer todas essas coisas, essa batalha do nosso dia a dia, essa batalha que é sobretudo com a gente mesmo, né? Porque tem horas que a gente é orgulhoso e fala assim: nossa, eu estou sendo orgulhoso e agora eu não consigo deixar de ser. Então você tem que travar toda uma luta com você mesmo para você se modificar, né? Quantas vezes a gente vê histórias, por exemplo, de um pai, de uma mãe, que o filho fez uma opção sexual que eles não estavam contando com isso, eles não esperavam. Aí às vezes o pai deixa de falar com o filho, nunca mais quer ver. A mãe é mais difícil deixar de falar, porque a mãe sempre, né, acaba ficando mais sensibilizada. Às vezes é necessário passar anos para aquele pai vencer a ele mesmo e conseguir enxergar um outro lado da questão, daquela situação, né? Que tudo tem lados muito bonitos na vida, mas a gente não consegue. Às vezes a gente está cristalizado, né, na nossa revolta, na nossa inconformação, que a gente queria que fosse tudo como a gente acha que deve ser. Só que a gente não sabe de nada. Então a gente acha que deve ser e assim, se fosse a vida da gente correr como a gente acha que deve ser, a gente ia voltar para o plano espiritual, não ia ter mudado nada, né? A gente ia ficar indo e vindo do mesmo jeito, porque a gente mal dá conta, né, daquilo que a gente já aprendeu. Então a gente precisa passar por situações para que a gente possa se aprimorar, né? Eu até pensei uma coisa de uns tempos para cá, né? Por que a gente aprende matemática na escola? Vocês já pensaram sobre isso? A gente aprende a resolver problemas desde pequenininho e descobrir que tudo tem uma solução, né? Não é só para fazer conta, é para a gente perceber que todas as
situações da vida, tem lá as suas variáveis X e Y, que você tem que descobrir qual é a chave que você precisa para poder sair daquela situação. Então, a matemática na nossa vida, a gente começa a aprender pequenininho para isso. Porque a gente veio aqui fazer o quê? Resolver problemas, não é? Não é? Todo dia a gente não tem problemas diferentes para resolver. E não adianta a gente falar, ai meu Deus, que não tenha problema nenhum. Porque se não tiver problema nenhum, o que nós vamos aprender? E cada vez que a gente consegue resolver um problema, passar daquela situação para uma outra, a gente se sente muito feliz com a gente. Fala, puxa vida, eu consegui, né? Que eu fui o mais forte. Então, tudo isso traz, é um processo. E como processo, requer esforço. Se a gente pensar, quanto tempo será que a gente planejou para vir nesse mundo? Para encontrar as pessoas, para estar todo mundo dentro da família, para a gente ter a oportunidade de aparar arestas, às vezes, de muito tempo, né? E a gente não pode perder essa oportunidade. Essa oportunidade que vai transformar a gente em pessoas melhores, mais luminosas, né? Então, para a gente construir a ideia do que é o Espiritismo, né, do que ele nos convida a vivenciar, né, a gente precisa refletir sempre sobre o que é esse homem bom, né? O que é bom? Resolveu voar tudo agora. O homem de bem. Deixa eu achar aqui. Na verdade, eu saí da página. Então, o homem de bem, ele começa falando assim, que o homem verdadeiramente bom é aquele que pratica a lei da justiça, do amor e da caridade. Será que alguém aqui pode falar que consegue praticar isso o tempo todo? Ser justo, ser amoroso e ser caridoso, né? Então, tem um longo caminho aí, né? E Jesus, né, traduz isso falando assim, o que seria isso, né? Amar os inimigos, fazer o bem para aqueles que nos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem. Difícil pra caramba, né? Mas se a gente parar para pensar, desde que a gente começou a ser espírita, cada um de vocês até hoje, a gente não está conseguindo perdoar um pouquinho mais? Olhar com outro olhar, né? Tentar compreender que às vezes aquele irmão está passando até por uma situação difícil. Na maior parte das vezes que alguém entra no combate com você, alguma discussão, se você depois for olhar, você vai descobrir que o problema não é com você. A pessoa já está passando por uma série de coisas. Por alguma razão, você, quando apareceu ali, você veio com uma bandeirinha que lembrou daquele problema. E aí, nada é com a gente, né? A única coisa que é com a gente é a gente com a gente mesmo. A gente se melhorando, se trabalhando. Então, quando alguém descarrega um monte de desaforo, às vezes aquela pessoa está com aquele desaforo guardado há tanto tempo, você foi só a desculpa, a gota d'água que passou ali, né? Então, o verdadeiro espírita, a primeira coisa que eles falam, ele questiona a sua consciência todos os dias sobre os próprios atos. Isso não quer dizer, eu me lembro quando eu vi isso a primeira vez, eu falei, ai meu Deus, é tão cansativo você deitar e ficar lembrando desde a hora que você acordou, cada minuto que você foi, até escovar o dente, e o que não é esse detalhismo. As coisas importantes é como se elas ficassem boiando no nosso cérebro, né? Na hora que você vai deitar, aquilo vai se apresentar. Os momentos difíceis, as questões a resolver, né? Então, nesses momentos é que a gente se pergunta, né? Será que eu fiz mal para alguém? Mesmo querendo fazer o bem? Será que eu fiz alguma coisa que prejudicou algum irmão? Não é para se condenar, nem para se siliciar depois com chicote. Não, é só para a gente ter uma noção e poder se melhorar. Então, se você chegou à conclusão, olha, eu agi daquela
forma, fui grosseiro com aquela pessoa sem nenhuma necessidade. Aí você tem que pensar, por quê? Assim como o outro, quando briga com a gente, ele tem uma outra razão, a gente, quando briga com alguém, também tem razões nossas, né, da nossa vida. E você compreender e fazer um compromisso com você. Aquele comportamento, eu não me senti bem com aquilo. Eu vou ficar mais atento quando acontecer esse tipo de situação, para eu poder agir de uma outra forma. É só isso o exame de consciência, não é para a gente se punir, se castigar e passar a noite, minha culpa, minha tão grande culpa. Não! É só para a gente olhar e tentar fazer diferente. Mas se a gente não olhar, como é que a gente vai saber aonde que tem que modificar, né? Então, é a outra pergunta importante. Será que eu fiz todo o bem que eu podia? Eu fiz mal para alguém? Porque não fazer o mal não é necessariamente fazer o bem, né? Até o Evangelho fala assim, as mais das vezes, agora não sei se é no Evangelho ou se é no Livro dos Espíritos que tem essa questão que fala assim, as mais das vezes a gente não faz o mal por falta de oportunidade, né? Então, a gente pega um exemplo assim, né? O cara é alcoolista. E aí naquele dia ele não bebeu. Ele não bebeu porque ele fez esforço ou porque naquele dia não apareceu nenhum horário, ninguém chamou para beber. Não... Então, às vezes, a gente não faz o mal. Não fazer o mal não basta. A gente tem que vencer o não fazer o mal e fazer o bem. E aí vem a outra pergunta. Será que eu deixei escapar algum momento que eu podia ser útil e não fui? E a gente vai lembrando. Aquela hora eu podia ter ajudado aquela senhora que bateu aqui na minha porta. Podia pelo menos ter ouvido o que ela tinha para dizer, né? Às vezes, gente, só o ouvir alguém já é algo que a pessoa precisa tanto, né? Ontem, por exemplo, eu estava no banco, fui sacar um dinheiro e tinha um senhor lá, mexendo no telefone. Aí, quando eu terminei a operação, ele falou assim, nossa, acabei de quase levar um golpe. E começou a contar a história e tal. E eu fiquei parado, ouvindo, olhando para ele e tal. Ele falou bastante. Aí no final ele falou assim, olha, a senhora me desculpe, eu ocupei seu tempo falando tanta coisa, né? A senhora não tem nada com isso, né? Mas é que eu estava precisando tanto falar. Muito obrigada. Eu falei, imagina, eu já passei por isso também. Então, às vezes, só de você deixar alguém falar, botar para fora, você já está sendo útil, né? Tem pessoas que falam, uma vez eu ouvi isso, a pessoa fala assim, não me traz problema não, não fala de problema comigo não, porque eu não estou afim de ouvir, me fala só de coisas boas. Aquilo naquela época me magoou tanto, que eu falei, puxa vida, eu precisava tanto conversar. Então a gente tem que se perguntar todos os dias, será que tinha alguém que precisava falar, que precisava ser ouvido? Eu não ouvi? Será que eu poderia ter falado alguma coisa a mais, oferecido alguma ajuda que eu tinha condição de dar e eu não dei? É nesse sentido o exame de consciência, né? A gente olhar aquelas coisas que estão boiando lá na nossa mente e pensar, como que eu poderia ter feito diferente? E aí você faz um compromisso com você mesmo. Olha, meu Deus, se amanhã acontecer isso de novo, eu vou me esforçar, eu vou agir diferente, né? Então, o Evangelho diz, as palavras de Paulo, né, no outro capítulo, que diz, fora da caridade não há salvação, submetei todas as vossas ações ao governo da caridade e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem. Porquanto uma virtude negativa não basta. Isso que eu falei. Não adianta não fazer o mal. Eu não faço mal para ninguém. Mas você faz o bem? Você tenta pelo menos fazer o bem? Você acorda com essa disposição, né, de ser um instrumento de Deus? Porque ser espírita é isso. É a gente se colocar o tempo todo. A gente sabe que existem espíritos em torno de nós. E a gente se colocar como um canal para os bons espíritos, para receber inspirações,
para ajudar quem precisa, né? Ser espírita é você estar ali à disposição do bem, porque nós mesmos não temos na nossa essência nem a capacidade de desejar, de fazer o bem espontaneamente. É preciso que venha um bom espírito, fale lá, fala, ó, ajuda aquela pessoa ali, que ela está precisando. Aí você fala, engraçado, parece que eu ouvi uma voz na minha cabeça, eu vou ajudar. Não é assim que a gente ajuda? Precisa vir alguém e dizer, a gente tem muita dificuldade de olhar para o outro e perceber, né, que ele está precisando de ajuda. E que nós, como espíritas, né, ali, ó, para se não praticar o mal, basta as mais das vezes a inércia e a despreocupação. Só isso, é não fazer nada. Mas aí você está sendo o quê? Omisso, né? E aí vem a segunda coisa mais importante que eles falam, que caracteriza o homem, o espírita, o homem de bem, o cristão. É ter fé em Deus. Então a gente tem que acreditar que existe uma inteligência maior, que tudo governa, que não cai uma folha de uma árvore sem que seja do conhecimento dessa força. E a gente aceitar também a nossa pequenez, que a gente não consegue ainda nem entender o que é Deus. Está lá no livro dos Espíritos, que não adianta explicar muito, porque a gente ainda não evoluiu ao ponto de compreender o que é isso. É a mesma coisa você ensinar física quântica no maternalzinho. A criança não aprendeu nem a falar papai e mamãe, como é que ela vai entender noções de física? Né? Então é isso, nós somos essas crianças que estão aprendendo ainda essa noção de Deus. E o verdadeiro espírita, ele tem fé no futuro. Por que ele tem fé no futuro? Porque nós temos a oportunidade de estudar e de entender que a gente não está aqui por acaso. Né? Existe um plano maior. Kardec começa o evangelho dele com o meu reino não é deste mundo. Porque ele diz que esta é a base de toda a doutrina de Jesus. Ou seja, quando você entende que a gente não é daqui, que a gente está aqui só para aprender, mas a gente vai voltar para algum outro lugar. E a gente tem que ir melhor, né? Então, isso vai te dar a condição, a motivação, a inspiração para você agir aqui. Então, o verdadeiro espírita, ele tem essa noção que nós estamos aqui, que nós somos espíritas, espíritos, né? Nós somos espíritos. O professor Hermínio Miranda tem até um livro que fala assim, nossos filhos são espíritas. A gente não sabe, cada um que chega, aquele bebezinho tão lindo, tão cheiroso, com uma bochechinha, quantas vidas ele já viveu, quantas vezes ele já te matou, quantas coisas que aconteceram, né? Então, quando a gente tem esse conhecimento, é uma responsabilidade sobretudo com a gente mesmo, diante das dificuldades da vida. Essa parte aqui do soldado, né, que eu comecei a ler outro dia, foi ela que me deu a inspiração de trabalhar com esse capítulo. Ela chegou para mim num momento tão oportuno, né, que eu estou com um problema de saúde no braço, que vai ter que ser operado, e a gente fica, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Né? E aí quando você pensa, eu não sou daqui, isso aqui é só um braço, é que nem uma roupa que estivesse rasgada, né? Mas eu não posso trocar agora, então vamos consertar. E o que eu vou ter que aprender aqui? O meu reino não é desse mundo. Então quando eu voltar para lá, isso é só uma fase, um aprendizado. Como todos os problemas de saúde, como todos os problemas de relacionamento que a gente enfrenta, né? Tudo isso é passageiro. É como os anos que a gente passa na escola, né? Às vezes tem um ano lá que é tão difícil, o 7º ano não vou conseguir passar. Passou, pro 8º, e cada vez que você vai, as dificuldades, né, vão aumentando, até que um dia você fala, terminou tudo. Nossa, eu terminei o ensino médio e agora eu vou começar tudo de novo, vou para a faculdade ou não vou para a faculdade. E às vezes a gente até sente saudade, né, daquele tempo que a vida da gente era só estudar.
mas nós estamos vivendo esse tempo, todo o tempo que nós estamos na Terra, né? Quem tem 99 anos é estudante também. Quem acabou de nascer é estudante também. Estamos todos aqui aprendendo. Eu vejo a minha madrinha, eu cuido de uma senhorinha que ela tem 88 anos, sabe? E eu vejo, ela teve Alzheimer, AVC, quebrou o fêmur, e eu vou acompanhando tudo aquilo e vendo como ela conseguiu evoluir com aquilo. Que na nossa sabedoria, né, que a gente pensa que sabe tudo, a gente pensa assim, por que Deus está deixando essa pessoa aqui? Coitada, já está tão velha, já fez tudo o que tinha que fazer. Gente, em 4 anos que ela mora comigo, como que essa pessoa se modificou? E foi um exemplo, e ela está me ajudando, porque a mim e os meus filhos, porque o exemplo dela de resignação, de tudo. Quando ela chegou na minha casa, ela era muito brava, batia nas cuidadoras, ficava zangada, fazia malcriação. Hoje em dia ela chama todo mundo de querida. Ela adora as cuidadoras. Ela aprendeu a lidar, que se ela for carinhosa, ela recebe carinho. E a gente vai vendo como que a pessoa vai se transformando. Então aquela doença, aquela dificuldade que ela tem para comer, para falar, ela era muito orgulhosa, muito arrogante. Tudo era ela que fazia, com o jeito dela. Agora precisa que alguém tenha cuidado dela, né? E veja se tá bom. E ela aprendeu que ela sozinha não consegue mais. Então ela valoriza, assim. Eu vejo isso como um exemplo de como que às vezes uma doença transforma a gente. A gente fica muito bravo, né? Se pudesse espernear para Deus, bater o pé, não quero passar por isso, não quero. Mas se você não passar, vai ficar que nem o soldado lá de reserva, não vai sair do lugar, né? Então, o homem penetrado assim, né, dessa função, dessa tarefa, ele já consegue ver com outros olhos o mundo, porque é muito difícil, eu acho muito difícil para quem não acredita em Deus, para quem não consegue compreender que tudo tem uma finalidade, que a gente não vai ficar para sempre naquela situação. É muito mais difícil, vocês concordam comigo? Quando a gente não tem essa noção de que, da finalidade das coisas, de por que você precisa passar por aquilo, da necessidade de se aprimorar, de se iluminar, né? Então parece que tudo é só uma implicância. A vida só, nossa, aquele personagem que fala, ó vida, ó céus, ó mundo cruel, né? Porque ele só via tudo de ruim que acontecia com ele, né? Então, e a gente vai aprendendo que o fazer o bem é encontrar satisfação em ajudar o próximo, né? Mas não foi isso que Jesus ensinou pra gente? Que a gente tinha que sempre olhar para o próximo, né? Hoje de manhã nós tivemos a oportunidade de ouvir uma história de Jesus, que a Andréia contou, e falava de um homem que estava com os pés muito machucados, depois de trabalhar muito, caminhar muito na estrada, e ele estava ali abaixado, com dificuldade de calçar sua sandália, calçando devagarzinho, e Jesus veio andando, viu aquele homem e abaixou e ajudou ele a calçar o sapato. Por que ele ajudou? Porque Jesus olhou para ele e percebeu que ele tinha os pés machucados, né? Nós somos tão diferentes de Jesus que hoje em dia tem até uma frase que as pessoas falam muito, né? Fala assim, você só pode conhecer o que o outro passa se você calçar os sapatos dele, né? Porque você não sabe aonde que está apertando, o que está difícil, né? E Jesus, sem calçar sapatos, sem nada, só de olhar para aquele irmão, ele percebeu que ele estava com dor, se abaixou e foi lá ajudar ele. Quantas vezes no nosso dia a dia a gente olha para as pessoas e percebe que elas estão com alguma dor, seja ela no pé, seja ela na vida, né? E a gente se aproxima, assim como Jesus, fala, meu irmão, eu estou aqui, eu vou te ajudar,
né? Você precisa que eu faça alguma coisa por você, né? Então, aos poucos, fazer o bem também é um aprendizado, é um hábito. E para que ele funcione bem, você tem que se exercitar, também treinar. E é um hábito bacana, né? Porque aí você faz uma vez, aí você sente uma coisa tão boa, deve liberar muita endorfina, né? Na hora que você está fazendo alguma coisa de bom para o outro. E aí você fala, eu quero sentir aquilo de novo. Aí você vai de novo, aí faz o bazar, aí faz açougue, faz todas as coisas, porque você percebe que você se sente bem com você. Né? A diferença entre o bem e o mal é essa. Quando a gente faz o bem, a gente se sente bem, a gente se sente feliz, a gente foi criado para isso, para fazer o bem, para auxiliar o próximo. Então, dá uma satisfação íntima. Então, a gente encontra satisfação nos benefícios que a gente espalha, nos serviços que a gente presta. Né? É fácil a gente pensar no verdadeiro cristão quando a gente pensa na figura da mãe. Né? Eu acho que quando a gente é mãe, uma ajuda a mais para a gente aprender a olhar isso. Né? Porque a mãe fica feliz. Se o filho comeu a comida toda que ela preparou, não sobrou nem para... mas ele comeu, ele gostou tanto, amanhã eu vou fazer mais para ele, né? Quantas vezes a gente cede tudo que a gente tem porque é um filho que está ali. E o nosso aprendizado é aprender a olhar a humanidade inteira como a gente olha para aquele filho querido, né? Nas lágrimas que estanca. Que sensação boa quando a gente consegue fazer alguém parar de chorar, alguém que está desesperado, quando a gente consegue acalmar uma pessoa, né? Quando a gente consegue consolar alguém que está aflito, né? Quando a gente consegue ver os nossos companheiros como irmãos, como pessoas iguais a gente, né? Todos os defeitos que a gente vê nos outros, a gente tem também, senão a gente nem percebia. Né? Se eu não soubesse o que era egoísmo, eu não ia perceber quando alguém age com egoísmo comigo. Mas como é que eu sei? Porque eu já fui também, porque eu já passei por isso, né? Várias vezes. Aí a gente sabe como é aquele comportamento. Aí você vê outro falar, está sendo egoísta. Porque você sabe como age um egoísta. Se não foi dessa vida, foi das anteriores, né? Então a gente tem que ter esse olhar de compaixão, de pensar, eu também já fiz isso. Seja o que for, quantas vidas a gente viveu? Não sei, mas certamente foram muitas para a gente estar aqui agora, até aqui nesse momento, refletindo sobre tudo isso. Isso espelha toda uma trajetória de crescimento. Né? Não que o espírita seja melhor do que ninguém. Todas as religiões são boas, são de acordo daquilo que a pessoa consegue aprender melhor. É como se fossem vários métodos. Mas se a gente pegar todas as religiões, espremer, peneirar, na verdade, todas elas ensinam o quê? Fazer o bem, ajudar o próximo. É isso que Jesus veio falar pra gente, que a gente tem que fazer. Para a gente ficar bem, a gente tem que fazer o bem. E para fazer o bem, a gente tem que se melhorar para conseguir fazer o bem, né? Então, Kardec define o homem, né? O homem de bem como aquele que é bondoso, humanitário e benevolente, né? Acho linda essa palavra. Benevolente vem do italiano, né? De querer bene, voler bene. Então, você tem que querer bem as pessoas, independente da condição, da religião, se está sujo, se está limpo, né? Querer bem as pessoas, entender que aquela pessoa é igual a você, tem sentimentos, fica magoada, teve problemas lá na infância, todos tivemos, porque nossos pais não são perfeitos, como nós também não somos pais perfeitos, né? Então, o homem bondoso, ele tem amor ao próximo, ele não espera recompensa. Isso também é um exercício. Porque quando a gente começa a fazer o bem, a gente sempre tem uma recompensa depois, né?
Mas a gente tem que fazer independente da recompensa. Por que a gente faz? A recompensa está aqui. A recompensa está na sua consciência. De falar, eu consegui, eu fiz, né? Eu estou feliz comigo. Esta é a recompensa que a gente tem que buscar. De ficar feliz com você mesmo por ter conseguido ser o mais próximo possível do seu melhor, né? De fazer tudo bem. Retribuir o mal com o bem. Como é difícil isso, né? Alguém te faz de mal, às vezes, na hora você não consegue. Mas você pode rezar quando chegar em casa, para que aquela pessoa se ilumine, para que ela melhore, para que ela vença todas as condições que a estão fazendo agir daquela forma, né? Quando você faz simplesmente uma oração por alguém que te fez mal, uma oração sincera, meu Deus, perdoa aquela pessoa, porque ela está muito desequilibrada, ela não está bem, né? Aqui você já está fazendo um bem, né? Quando você defende um fraco contra o forte, quando você sacrifica os seus interesses para ajudar outra pessoa. Esse é o homem de bem, é a característica do espírito. Então, é aquele que recebeu o troco errado, era muito melhor, né? Levar para casa, faz de conta que eu não vi. Aí você se vem e fala, não, esse dinheiro não é meu. Você vai lá, volta e devolve, né? Então, é um exemplo. Você pensou que aquela pessoa, de repente, vai ter que pagar, alguém vai ter que pagar por aquele dinheiro a mais que você recebeu. Então, você conseguiu olhar o interesse do outro e torná-lo mais importante do que o seu. Porque o nosso interesse é sempre egoísta. Se a gente for agir ao pé da letra, do jeito que vai satisfazer a gente sempre vai estar fazendo mal para os outros, né? Porque se a gente só pensa em se beneficiar, então a gente tem tudo que a gente vai fazer, pensar. Será que isso que eu estou fazendo vai prejudicar alguém? Será que alguém vai sofrer por causa disso? Aí o Evangelho até explica, né? Quando você está na dúvida, se você deve fazer alguma coisa ou não, né? Você se perguntar quantas pessoas vão ser beneficiadas se eu fizer assim ou se eu fizer assado, né? Até a mãe que está grávida, eles falam assim, se for uma mãe que tem muitos filhos, aquele filho está ameaçando a vida dela, é lícito que aquela mãe tenha que tirar aquele filho, porque tem 5 que estão precisando dela. Tem 2, tem 3, tem vários, né? Então, se aquele pode causar a morte dela, ela tem o direito de abrir mão, sendo que tem muitas mães que nem assim, né, não conseguem. Mas isso é um exemplo, com tudo na vida a gente tem que pensar, né? Essa atitude que eu vou tomar, ela vai prejudicar a quem? Quantas pessoas eu vou estar atrapalhando, atrasando a vida se eu agir dessa forma, né? Então, o espírita, ele encontra satisfação em tudo que ele faz de bom. O espírita, o cristão, o ser humano, né? Até um homem truculento, sei lá, que fique lá na rua, que já nem pensa. Se passar uma criancinha, ele entregar uma florzinha, a criança ficar feliz, ele vai se sentir feliz, né? Por ter feito, por ter ganho aquele sorriso, né? Então, o espírito, isso é difícil. O verdadeiro espírita, ele pensa primeiro nos outros antes de pensar em si. Nos interesses dos outros antes de si. Mas a nossa sociedade ensina o quê? Tudo o contrário. Primeiro eu, depois vem o resto. Aí, é possível um mundo bom desse jeito? Não. Se cada um só pensar em si, a gente não teria nem a casa espírita, porque quem doou as coisas ia falar, não, vou doar esse dinheirão para comprar tijolo, fazer casa espírita. Não, vou doar não. Vou usar meu dinheiro para viajar, para comprar coisas, né? Então, tudo que a gente faz, a gente tem que ter um pensamento assim, essa atitude vai ser boa para quem?
essa atitude vai me ajudar de que forma? De forma material ou de forma espiritual? Né? E então o verdadeiro espírita, como ele vê a todos de uma forma igual, ele não tem ou precisa se esforçar muito para não ter preconceito. Ele não pode ter preconceito com religião, ele não pode ter preconceito de cor, ele não pode ter preconceitos de sexo. Né? A gente fica julgando as outras pessoas, eu escuto tanto, hoje em dia tá uma coisa, é a televisão. Eu não sei se é a televisão, né? Eu não sei a realidade daquele espírito, quanto que ele já viveu, que sofrimento que ele está passando na vida dele, para ele tomar uma decisão, né? E depois, quem disse que a minha capacidade hétero de amar é a ideal? Porque será que o certo não é a gente amar todas as pessoas, né? A primeira vez que eu descobri que eu tinha um amigo que era gay, eu fiquei pensando assim, eu falei, gente, sabe, ele é muito superior a mim, porque eu só consigo amar pessoas do outro sexo. Ele não, ele consegue do mesmo sexo. Então a capacidade de amar dele era mais dilatada. Né? Foi um raciocínio que eu tive quando eu era mais jovem. Né? Então a gente tem que sempre olhar para o outro, às vezes aquele outro que está ali, com uma aparência horrível, ele é um emissário divino que veio para te fazer pensar em alguma coisa, né? Eu ouvi essa semana na internet uma história de uma mulher que trabalhava no hospital. Aí no dia de folga dela, ela foi na igreja e falou, Jesus, hoje nós estamos de folga, vamos tomar um café? Vamos comigo tomar um café, Jesus? E ela saiu muito divertida. Aí quando ela parou na padaria, ela encontrou um homem muito sujo, cheirando muito mal. Mas aí ela olhou para ele e falou, o senhor aceita um café? E ele nem queria aceitar. E ela insistiu, mas o senhor não quer também um pãozinho de queijo? Ela lembrou daquilo, já que Jesus não veio, eu vou cuidar desse moço aqui. Né? E o moço não queria pão de queijo, não queria pão com manteiga, não queria bolo. Ele falou, não senhora, só um café. E aí ela olhava para o olho dele, parecia que dizia alguma coisa para ela, mas ela não sabia. E essas alturas ela já não estava mais sentindo cheiro, ela não estava mais incomodada, então ela correu lá na padaria, comprou até outras coisas, falou, vou convencer. Quando ela chegou, ele tinha sumido, ele não estava lá. E ela fala assim, eu tenho certeza que foi Jesus que foi lá para me testar, para ver se eu conseguia reconhecer que ele estava naquele homem. Né? Então, a gente não é nada, nós só estamos aqui. Aquele que recebeu a riqueza, ele não recebeu a riqueza porque Deus gosta mais dele. Não, porque a prova dele é aquela. Será que ele vai saber ajudar muitas pessoas com aquele dinheiro? Né? Tudo na nossa vida passa pelo verbo ajudar. Nós temos que ajudar. Foi para isso que nós viemos. Né? Eu conheço uma senhora que trabalhou muitos anos de passadeira na minha casa e era uma pessoa muito humilde e assim me comovia de ver. Ela tinha um problema sério, ela tem um problema sério no joelho. Ela toda semana ela subia a rua lá de Caxambu, que vai lá no hospital, e ela ia fazer visitas fraternas para as pessoas que estavam doentes. Ela era pobre, ela não tinha nada, mas o que ela tinha? O amor dela, que ela ia lá levar e entregar. Então eu fico pensando, às vezes a pessoa que está naquela situação difícil, que a gente olha com preconceito, aquele ali não toma nem banho, ela está numa situação às vezes muito melhor do que a nossa. Porque até para conseguir viver desse jeito, né, tem que ser um espírito de muita força, né, para poder sobreviver às intempéries. Então a gente se engana muito. A gente pensa que um é privilegiado, nada. Na verdade, aquele ali está na prova pior. E aquele que está lá, pobre, naquela casinha, às vezes ele já está tão iluminado
ele já está numa outra prova que a gente não teria condição de passar, né? Então, o homem de bem, em todas as situações, em todos os momentos, ele tem como guia a caridade. E ele observa e reconhece aqueles que não agem dessa forma. Então, a gente tem que ver que ele não é caridoso só para a gente perceber, puxa vida, eu não posso agir dessa forma, né? Aquela pessoa que age com estupidez, com grosseria, que faz coisas que a gente não aprova, por que ela aparece no caminho da gente? Justamente para a gente entender, né, que aquela forma não é uma forma legal, né? Se alguém fez alguma coisa que você não gostou, é para você aprender que aquilo a gente não deve fazer, né? E a gente sempre tem que ser o quê? Indulgente com as fraquezas do outro. Porque se eu for escolher os meus amigos só aqueles que não têm defeito, não vou ter amigo nenhum. Né? Meu filho às vezes fala assim, nossa mãe, como é que você é amiga de tal pessoa? Ah, ela fez isso, fez aquilo, fez isso. Eu falo, filho, mas você não sabe as coisas boas que ela já fez. Ela tem muitas qualidades, sim. Tem hora que ela fala um negócio que eu não gosto, mas aí eu dou... Né, Silvana? A Silvana já me deu tantos 5 minutos que já passou de horas, né? Então é isso. Né? A gente tem que dar uns descontos para as pessoas, né? E compreender porque a gente faz também. A gente exige das outras pessoas uma perfeição que a gente não tem. E tem que entender que o defeito que eu consegui vencer, às vezes o outro não conseguiu. Mas ele conseguiu outra coisa que eu não tenho, né? E quando a gente vai desenvolvendo esse olhar, a vida parece que vai ficando mais fácil, menos dura, né? Então, aqui uma parte que ele fala, que eu achei muito bonito, que o homem de bem não se satisfaz em procurar defeitos nos outros e nem colocar em evidência. Né? Isso é tão difícil. Quando você sofre uma injustiça, alguma coisa assim, você quer contar para todo mundo, não é? Você precisa desabafar e contar. Mas só que a gente não pensa, quando a gente faz isso, a gente está difamando o outro. Então, às vezes, até depois você perdoa e os outros nem entendem. Falam, nossa, mas como que você perdoou aquela pessoa? Porque você pintou com cores tão fortes aquilo que você acabou colocando o outro na berlinda. E depois você mesmo entendeu, mas como é que você vai explicar para os outros que, eu entendi que ele fez isso porque ele estava passando por uma situação difícil, né? É complicado. Então, a gente tem que pensar quando alguém faz algo de mal para a gente, não age de uma forma como a gente gostaria, todas as vezes que aquela pessoa agiu de forma legal com a gente, aquela pessoa nos beneficiou, porque às vezes a pessoa nos beneficia por anos, aí ela deu um grito, perdeu a cabeça, pronto, cortei, não falo mais, aquilo foi, acabou. Não, gente, para e pensa. Crédito e débito, né? Aquela pessoa tem crédito, ela pode também ter um débito, de vez em quando, como a gente também tem, né? Então, todas essas coisas, como eu falei, são hábitos. Hábitos precisam ser exercitados para que eles se tornem reais. Qualquer hábito, seja bom, seja ruim, né? Então, por que não investir, né, nos bons hábitos? A humildade. A humildade é uma coisa que eu sempre procuro falar para os meus filhos, e aquela passagem do Evangelho que fala assim, quando você for convidado para ir a algum lugar, não se coloque como o mais importante, porque o dono da casa pode chegar para você e pedir para você se retirar, porque tem alguém mais importante que você para ficar. Né? Então, o certo é o que? A gente sempre se colocar num lugar mais simples, não ser vaidoso. A gente não tem que ter vaidade dos nossos conhecimentos. Tem muita gente que é analfabeta e tem muito mais sabedoria de vida do que a gente. Né? Tem muita gente que é analfabeta e sabe fazer coisas que eu não tenho nem força para fazer. Né? Eu vejo muito o caso dos lixeiros, é uma coisa que me encanta, de ver como é que aqueles homens trabalham cantando e catam lixo, no mau bom humor. Eu não conseguiria fazer esse trabalho nem um dia.
porque eu ia passar mal com a minha frescura, com o cheiro do lixo. Ai, tá cheirando tão mal, vou vomitar, não vou vomitar. E eles já estão numa outra condição de conseguir pegar aquilo com naturalidade. E até cantar, e até brincar, e pendurar. Eu acho tão bacana, assim, como é que... É uma área que a gente repara, né? Vocês podem olhar que a maioria dos lixeiros, eles estão sempre bem-humorados. Como que eles conseguem, eu não sei, mas eles estão sempre bem-humorados. E nós precisamos deles pra caramba. São das pessoas mais importantes que nós temos, né, no nosso mundo de convivência, né? E assim, em tudo na vida, o verdadeiro cristão, aquele que está buscando o seu lugar no mundo, o seu lugar na luz, né? Ele usa, mas não abusa de nada, nem de bens, nem de pessoas, nem de situações, né? Sempre a melhor situação é o caminho do meio. A gente não precisa ser o melhor, a gente não precisa ser exaltado, não precisa ser aplaudido, a gente precisa fazer o que a gente tem que fazer. Até aqui, depois ele fala, né, o homem do mundo. Eu acho muito interessante que ele diz aqui, deixa eu ver, não creais, no entanto, que por vos convidar incessantemente à oração, à evocação mental, nós os convocamos a viver apenas uma vida mística, fora das leis da sociedade onde estáis condenados a viver. Não, vivei com os homens da época, como devem viver os homens, né? Sacrificai-vos às necessidades e até mesmo às frivolidades contemporâneas, mas fazei com esse sentimento de pureza que vos possa um dia santificar. Né? A gente está aqui no mundo. Não adianta eu chegar no mundo e falar que eu só me alimento de luz. Não adianta, gente. Não consigo. O corpo físico não aguenta. Tem umas pessoas que até ficam tentando, né? Mas são muito poucos. Isso como um exemplo. Então a gente está aqui nesse mundo. O mais importante não é você ter uma postura, uma pose. Não adianta nada. O pessoal até sempre fala assim, Hitler era vegetariano. E aí? Será que ele era superior a alguém por causa disso? Não era. Né? Então, as coisas do mundo estão aí, você pode passar por elas sem se deixar aprisionar, acorrentar por elas. Né? Estamos acabando já. Então, tudo isso são itens que a gente deve sempre refletir, né? O que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Qual é a minha postura? Como que eu estou me comportando? Como é que eu posso melhorar? O que pode mudar? Porque de hoje para amanhã, qualquer um de nós pode não acordar mais. Eu não posso deixar isso, quando eu tiver mais velho eu vou fazer. Não, é o tempo todo a gente se educando, se melhorando, né? Vencendo as dificuldades, lembrando dessa frase, né? Quando chegardes a dominar os impulsos da impaciência, da cólera, do desespero, dizer para você mesmo, eu fui mais forte. Nem que seja só para você conseguir fechar a boca e não contar alguma coisa que não podia contar, né? Já é alguma coisa de melhor. Porque às vezes até o falar da gente, se a gente vai até o saber desabafar, porque se eu contaminar o outro com o meu pensamento negativo, com a minha tristeza, e ele ficar mal, eu vou ser responsável por isso. Nós não temos o direito de contaminar nada e nem ninguém com a nossa forma de agir, né? Então, é isso. Quem quer que se esforce para possuir as qualidades citadas, já se vê na estrada que conduz a todas. Olha, só da gente ter um pouquinho, significa que a gente já conseguiu andar alguma coisa, né? Como diz a frase lá, que eu falei que a gente ia começar e voltar para ela, né? Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços
empreendidos para dominar as suas mais inclinações, né? E aí entra a questão do perfume da caridade, né? O que é o perfume da caridade? Tudo que a gente faz vai ocasionar uma vibração. E quanto mais você faz o bem, a sua vibração, ela é tão boa que ela é como se fosse um perfume, né? Tem pessoas que passam pela gente e parece que elas deixam a gente impregnadas de perfume, né? Um perfume invisível, mas é como se elas tivessem perfumado o nosso dia, né? A Andréia e a Silvana, quando elas vão lá na minha casa para me dar paz, para me ajudar, parece que elas deixaram a casa toda perfumada, né? Tem até uma frase que diz assim, fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. Então esse perfume que saiu lá do túmulo da Inha Chica, quando eles abriram, que saiu o cheiro de rosas, o Chico Xavier, né, que também tinha esse perfume de rosas, é algo que a gente veio aqui aprender. A gente aprender a como fabricar esse perfume, né? E a única forma de fabricar esse perfume é olhando para os outros, olhando para o mundo dessa forma caridosa, dessa forma amorosa. É isso que vai fazer a gente criar o nosso perfume. Não existe nada melhor na vida do que alguém que olha para você e fala assim, eu entendo você, eu compreendo você, está tudo bem, né? Então vamos nos esforçar para sermos esses espíritas, esses que estão sempre com os braços abertos para abraçar, para dizer eu compreendo você, está tudo bem, não importa tudo que você errou, importa que você está aqui e chegou à conclusão de que dá para mudar alguma coisa, né? Eu estou aqui com você, mesmo que você não queira mudar nada, tão bom, né, quando alguém fala isso para nós. Então que nós possamos guardar isso, sermos esses espíritos que fazem essa diferença de perfumar a vida das pessoas com a sua presença, com o seu amparo, com a sua compreensão, que esse centro aqui seja sempre esse lugar onde a gente se sente acolhido, compreendido, abraçado e sai daqui com a sensação de estar perfumado. A todos muita paz. Obrigada. A gente que agradece, Lígia, a sua disponibilidade, viu? A sua intenção boa de ter vindo, né? E a gente só tem que agradecer a presença de todos, o carinho que todos vocês têm da com a casa. Hoje até eu fiz um agradecimento lá na minha rede social a todos os meus amigos, né, pessoais, pelo carinho que eles têm comigo, mesmo sabendo que eu sou de outra religião, né? E também com a Casa Espírita, porque nós recebemos muitas doações e muitas das doações que a gente recebe não são de espíritas, mas é porque eles sabem, eles reconhecem o trabalho da casa. Não é um trabalho meu, não é um trabalho da Juliana, mas é o trabalho de todos nós. Que Jesus possa estar amparando, né, abençoando a cada um de vocês que veio somar conosco esse trabalho de amor, esse trabalho de luz. Bom, agora a Silvana vai fazer a prece final para nós. Sim, depois a gente vai fazer um passo coletivo, tá bom? Quer ficar nisso? Quer ficar nisso? Vamos fechar os nossos olhos. Depois de uma hora que tivemos, de tanta luz, de tanto aprendizado. Hoje, 18 anos da fundação dessa casa, que sabemos que antes disso já foi planejado no plano espiritual. Essa casa leva o nome de Francisco Cândido Xavier. E hoje, 22 anos,
de sua desencarnação. Então, que nós possamos elevar os nossos pensamentos, sendo envolvidos por esse perfume que paira sobre todos nós, nessas bênçãos de luzes que vêm do alto, colocando também sobre cada um de nós as bênçãos necessárias, o alívio e o consolo, para que possamos, ao voltarmos para a nossa casa, sentirmos mais leves. Sentimos vontade de fazer sempre, todo dia, o dia todo, a nossa transformação moral. Agradecer pelo dom da vida. Agradecer pelos espíritos amigos que nos acompanham. Agradecer porque temos esse contrato assinado com essa casa, com o trabalho com Jesus. Agradecer os fundadores dessa casa que dirigem, os encarnados que aqui atuam com tanto amor. Quantos passaram? Quantos foram beneficiados com o trabalho e com as bênçãos? Quantos agora aqui desencarnados, presentes nessa festa, felizes porque conseguiram passar por aqui, porque tiveram a bênção do ensinamento, tiveram a bênção de voltarem, de modificarem, quando as equipes espirituais trazem aqui tantos amigos que precisam aprender com a gente e que nós precisamos aprender com eles, esses espíritos de luz, porque sabemos que somos aqui uma equipe agora de encarnados, mas muito, muito mais desencarnados, que vieram ouvir essas lições, que vieram compartilhar conosco essa alegria desses 18 anos. 18 anos aqui, mas muito mais tempo de fundação no outro plano. Que a luz de Jesus possa continuar aqui presente. Que os ensinamentos do Chico Xavier, que leva o nome dessa casa, possam fazer de nós um exemplo a ser seguido. Um exemplo de amor, de humildade, de benevolência, de perdão. E que os nossos corações sejam sempre morada das leis que estão no Evangelho, das leis de Deus, que nosso Pai Maior nos enviou através de seu Filho Jesus. Que nossa Mãe Santíssima nos abençoe e nos envolva com seu manto. E que ao voltarmos para casa, possamos sentir essas doces vibrações de amor e de luz. Que assim seja. Assim seja. Vamos passar para a segunda parte, que é o passe.